Bom dia a todos. Um dia abençoado ou noite abençoada, né? Depende muito da região em que se mora, né? Do país. Mas, enfim, espero que estejam todos bem. Meu nome é Patrícia Bernardino e estou aqui para trazer um passo a passo bem rápido de uma florzinha que fiz e gostei muito. Espero que vocês gostem também. Então, vamos lá? Desde já eu digo que eu achei ela muito econômica, tá? E tem algumas opções para se fazer essa florzinha. Então, aqui para começar, vou apresentar as cores que eu vou usar para vocês. Estou aqui com a cor canário, amarelo canário, né? Essa cor aqui linda. Eu achei muito linda essa cor. Tem também aqui o verde bandeira. Não, desculpa, verde folha. Verde folha. Não sei se tá dando pra vocês perceber, gente. Aqui pra mim tá um pouquinho complicado, mas é verde folha da Barroco, né? Mas, claro, a gente usa de qualquer outra cor, outras cores também, outros tons de verde, de outros tipos de multicolor, né? De outras marcas. Tenho aqui também o Antúrio. Também é uma cor muito bonita. Eu não sei se dá certo assim pra vocês ou se dá certo assim. Aqui é a minha improvisaçãozinha aqui pra mostrar o passo a passo e as coisas pra vocês tá um pouquinho complicada. Mas é claro, a gente faz acontecer, se vira e faz acontecer como pode, né? E aqui estou eu. Então, vamos lá. Pra começar, eu vou fazer o miolo dessa flor. E nesse miolo, eu vou usar o amarelo canário, porque eu quero mudar um pouquinho. Então, começamos com o anel mágico. Vejam só, o anel mágico. Eu vou passar por aqui, dou uma voltinha e pego o fio de baixo, olha, e puxo, dou uma giradinha na agulha, vejam só. Vou começar tudo de novo. Pego o fio, dou uma voltinha aqui, né? Assim, ó. Puxo ele pra cá, pra cima do fio principal. Puxo a pontinha pra cima dele, ó. Venho aqui, passo a agulha por aqui, por baixo desse fio, trazendo o outro fio para cima. Pronto, trouxe para cima, esse fio aqui, que é o fio principal do cone, eu puxo ele, né? Olha só, puxo ele, trago e passo por dentro da argolinha. E assim já vai ficar o meu fio mágico. O anel mágico, no caso, né? Pronto, olha, feito isso, agora eu vou trabalhar aqui, já tem uma correntinha daqui, né? Que foi do nozinho. Faço uma, mais duas correntinhas, que é o que vai valer por um ponto alto, tá? Peraí, porque ficou invertido pra mim, eu sou canhota, gente. Sou canhota. Depois eu puxo ao contrário. Pronto. Feito isso, temos aqui duas correntinhas. Vou fazer mais uma, ficar um pouquinho alto. Pronto. Esse já equivale por um ponto alto, tá certo? 3 correntinhas. Dou mais faço mais uma correntinha, que vai ser valendo por um ponto de separação, tá? E aqui eu venho trabalhando mais 15 pontos altos separados por uma correntinha. Olha só, tá? Meu segundo ponto alto, uma correntinha. Aí, vou pro terceiro ponto alto e uma correntinha, certo? De separação. Vou aqui fazer e já volto. Voltando aqui com vocês, tenho aqui 13 pontos altos. Ainda faltam 3, tá? Olha só. Aqui. Aí, vamos lá. Laçada na agulha, passo por dentro do anel mágico, puxo o fio pra cima, dou uma
passo uma vez, né? E agora passo outra vez. E formou o ponto alto. Agora, uma correntinha de separação. De novo. Aqui, ó, correntinha de separação. Laçada na agulha. Passo por dentro do anel mágico. Puxo o fio pra cima. Laço o fio por trás, laçada na agulha de novo, ó. Leva ele pra cima, passo por dentro de 2 argolinhas e por dentro das últimas 2. E já formou o ponto alto e agora uma correntinha de separação. E mais um ponto, e vamos lá. E assim completou os 16 pontos altos. Vamos conferir, né? Isso? 1, 2, 3, 4, 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Venho aqui na minha terceira correntinha. 1, 2, 3 e pego o meu fio por trás. Puxo por dentro da argolinha e fecho ele. E assim ficou, né? Esse é o miolinho da florzinha. Viro para trás. E aqui eu vou puxar o fio para poder fechar mais o buraquinho, né? Para não ficar aquele buraquinho exagerado. Depois ainda aperta mais, mas enfim. Assim está, vou cortar meu fio, né? Cortei o fio e eu acho que já vou dar uma travada nele aqui. Pronto, olha só, puxei mais ainda. Aqui eu abro os fios, né? 3 pontinhas para um lado, 3 para o outro. Sabe que o cordão número 6, lógico, são com 6 fios. Aqui, ó, dou um nozinho. 2 nozinhos. E aí, ele não fica com perigo de desmanchar o ponto, não é isso? Aqui está pronto. E agora, vamos para... vamos primeiro pesar, né? Ver quanto que deu esse miolinho. Cadê a balança? Zerou. Deixa eu tirar logo essas duas pontinhas aqui, porque elas também são gramas, né? Contam. E aqui, o nosso miolinho ficou com, estão vendo? 2 gramas. Tá bom, né? Essa é uma forma que você quiser. Se você não quiser fazer todo com o multicolor, você sai intercalando entre multicolor e cordão normal, né? Vou vir aqui. Vou amarrar o meu fio multicolor. E vou começar a trabalhar de novo. Agora, vamos produzir as pétalas. Olha só, aqui nas correntinhas, a gente não vê espaço nenhum, né? Às vezes eu quebro muita cabeça, mas se eu puxar um pouquinho aqui, eu vou ver um buraquinho bem aqui, ó. Aqui eu coloco a agulha e puxo o fio, trazendo de trás para frente. O fio barroco, né? O multicolor. Aí, aqui eu já fiz, ó, de novo... Puxei o fio lá de trás. Opa, aqui. Travei e já fiz uma correntinha. Aqui já tá a nossa primeira correntinha. 1, 2, 3. Essa já vale por um ponto alto. Só que agora eu vou fazer mais 3 correntinhas, porque essa já vai ser a minha primeira pétala. Aí vem 3, 4, 5, 6, olha só, 6. Dessas 6 aqui é como se tivéssemos 2 pontos altos. Só que, vou vir aqui, olha, laçada na agulha, veio por trás das correntinhas principais, iniciais, né? Aqui, ó, e já puxo o meu fio, fazendo assim, um ponto alto. Que agora já temos 2 pontos altos. Aqui vão ter que ter um total de 4 pontos altos. Aqui, mais um. Olha, 3. E aqui mais outro. Laçada na agulha, passa por trás das correntinhas, traz o fio pra frente e
laça o fio lá atrás, passa por dentro de 2 argolinhas, agora por dentro das últimas 2. E já ficou a primeira pétala. O que é que eu faço agora? Jogo esses 2 fios para trás, né, que tá atrapalhando. Venho aqui, ó, tenho um ponto alto, né, um ponto alto aqui no miolinho. Pulo esse ponto alto, esse segundo ponto alto, vou aqui no terceiro e já com a laçada na agulha, tá vendo? Já com a laçada na agulha, vou aqui no terceiro e já faço o meu ponto alto. Já faço o meu ponto alto. Esse ponto alto aqui, ele vai servir de base para eu fazer minhas pétalas aqui, porque elas não vão ser feitas aqui no miolo, elas vão ser feitas aqui dentro desse ponto alto, tá vendo? Olha só. Aí venho 1, 2, 3. O primeiro ponto das pétalas vão ser sempre 3 correntinhas, tá? Calma, que aqui deu um nozinho, opa, na linha, no cordão, né? Pronto, assim, olha só. Primeiro ponto vai ser a base para fazer as pétalas. Aí, vem aqui as 3 correntinhas que eu já fiz, já vale por um ponto alto. Aí, vem aqui, ó, de novo, laçada na agulha, venho por trás do ponto alto, puxo o fio, vou lá atrás de novo, pego, laço o fio de novo e trago para frente. Passo por 2 argolinhas e por mais 2, tá? Assim ficou o segundo ponto alto. De novo, laçada na agulha, vou lá atrás, puxo o fio, aí, ó, passo por as 2 argolinhas e agora puxo passo por dentro das 2 derradeiras, né? De novo, laçada na agulha, olha, aqui. Isso é mais para quem é iniciante, que não tem costume de fazer o crochê mesmo, né? Porque quem já sabe, olha, passa por dentro de 2 e por dentro das últimas 2 argolinhas. E assim já ficou a minha segunda pétala, tá? Esse aqui é mesmo para quem é iniciante, porque quem já faz crochê já sabe todos esses passo a passo, né? Já conhece todos os pontos, tudo direitinho, já sabe. De novo, laço a linha, laço o cordão, laço a linha, vê? Laço o cordão, pulo um ponto alto, né? O segundo ponto alto, ó. O segundo ponto alto, pulo esse ponto alto aqui e vou no terceiro. Aqui. E faço o meu ponto alto, tá? Ponto alto, olha. Ponto alto aqui. Aí. 1, 2, 3 correntinhas. Já é o meu primeiro ponto alto. Lacei a linha, lacei o cordão na agulha, vou por trás do ponto alto aqui, ó, desse ponto alto, puxo o meu cordão lá de trás, trago para cima, trouxe para cima, vou lá atrás de novo, pego o meu fio, puxo ele para dentro das 2 argolinhas e agora puxo de novo, pego o fio de novo e puxo por dentro das últimas 2 argolinhas. E já ficou assim meu segundo ponto alto, certo? Aí, de novo, laçada na agulha, venho aqui e faço meu terceiro ponto alto. Tá vendo? De novo, vou lá atrás, puxo o fio, trago pra frente e faço o meu quarto ponto alto. E assim vão ficando as pétalas da flor, tá? No final, a flor fica linda, gente. Eu gostei muito. Opa! Caiu aqui meus cordões, misericórdia. Mas não tem problema, tá? Vamos lá. De novo, laçada na agulha, pulo um ponto alto, vou no próximo e faço o meu ponto alto. Aqui, esse é o meu ponto de base para fazer as pétalas. Agora, 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio na agulha, vou lá por trás do ponto alto, puxo o meu fio, trago para frente, vou lá atrás de novo, pego o fio, puxo para frente e passo por trás, por dentro, né, dos 2 fios. Primeiro, agora, de novo, laço o fio, puxo para frente e passo por dentro das outras 2 argolinhas. E formou o ponto alto, tá bom?
De novo, ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto. Ficando assim a pétala, tá? Ficando assim a pétala. Vou de novo, laço o fio na agulha. Venho, pulo o segundo ponto de base, né? Ponto alto. E vou pro terceiro. Vou pro terceiro, entro dentro dele, puxo. Dentro dessas alcinhas aqui, gente. Entro dentro dessas alcinhas aqui. Puxo o meu fio, subo pra cima. Aqui já ficamos com 3 laçadinhas na agulha, né? Isso. Vou lá atrás, pego o fio, laço o fio, puxo para frente e passo por dentro de 2 laçadinhas. Subi. Vou de novo, pego o fio e puxo por dentro das últimas 2 laçadinhas. Já ficou aqui o meu ponto de base, onde eu vou trabalhar os pontos altos para formar a pétala, certo? Da flor. 1, 2, 3 correntinhas, 3 correntinhas, lacei o fio, vou lá atrás, puxo o meu fio e puxei o meu fio, fiquei com as 3 argolinhas na corrente. Vou lá atrás de novo, laço o fio, puxo para frente e passo por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2. Laço o fio de novo, puxo por dentro das outras 2 argolinhas e formou assim o meu segundo ponto alto. Agora, eu vou fazer o terceiro e o quarto. Tá? E assim vai ficando a minha flor. As pétalas, né, da minha flor. De novo, aqui pulo o segundo, vou no terceiro. Vou no terceiro, fiz o ponto alto, ponto de base, 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, vou lá dentro do ponto de base e puxo o fio e faço o meu ponto alto. Vou de novo, laço o fio, vou lá dentro do ponto de base, laço o fio e trago para frente e faço o meu terceiro ponto alto, tá? De novo. E assim ficando o quarto ponto alto e já vai na 1, 2, 3, na 6ª pétala da flor, tá bom? Lacei o fio de novo, pulo o segundo ponto alto do miolinho, né? Da sétima, que vai ser feita a 7ª pétala, tá? Aqui, ó, pulei o meu fio, meu segundo ponto alto, vou no terceiro e puxo o fio e faço o meu ponto alto de base para fazer a pétala. Aí, 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio e dentro do ponto de base vou trabalhar os 4 pontos altos formando a pétala. Sim. Se não tiver bem explicado, deixem nos comentários e aí eu vou vendo. E à medida que eu for trabalhando, eu vou vendo como eu posso melhorar, tá? Vou melhorando para ir apresentando um melhor trabalho aqui para vocês. Aqui, formei a pétala de novo, pulo o segundo ponto de base, né? Da próxima pétala. E vou no terceiro. Fiz o ponto alto de base. Agora, 3 correntinhas, laço o fio e vou trabalhar meus 3 próximos pontos altos aqui, para formar a pétala. O primeiro ponto é as correntinhas, são as correntinhas. Aí, depois, mais 3 pontos altos, formando a pétala, que dá um total de 4 pontos altos, né? Contando com as 3 correntinhas. De novo, agora a última. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Venho aqui agora. E aqui, onde eu comecei, aqui é o seguinte, gente, tem esse espaço aqui, mas é justamente porque à medida que a gente vai trabalhando com o fio, conforme a tensão que a gente vai botando na agulha, né, no cordão, e a força que a gente coloca nas mãos, a pressão que a gente faz, às vezes vai esticando o ponto. E aí fica aquele espaço gigante. Mas esse aqui é o mesmo espaço que tem aqui, ó.
que é separado por um ponto alto dentro, junto com duas correntinhas, uma de um lado, outra do outro, né? Aqui, o que é que eu vou fazer? Vou puxar aqui, ó. Tô vendo que os pontos altos da pétala estão bem em cima? Eu vou dar uma puxadinha para baixo, para poder encontrar o lugar onde eu vou fechar com o meu ponto baixo. Contando aqui, ó, a correntinha aqui, 1, 2, 3. Aqui, nessa daqui, de cima para baixo, eu preferi contar de cima para baixo porque fica mais fácil. Porque as primeiras correntinhas estão cobertas pelos pontos altos, né? Que é onde vai formar a pétala. Vim aqui, ó, 1, 2, 3. Na quarta correntinha aqui, de cima para baixo, é onde eu vou fechar com o meu ponto baixo, tá? Meu ponto baixíssimo, no caso. Olha, pronto, fechei. Assim ficou minha flor, tá? Olha só. Assim ficou minha flor. Deixa eu virar aqui pro lado, dar uns apertos aqui, para trás no caso, né? Ó. Assim ficou minha flor, certo? Olha só. Vou cortar aqui o fio e vamos pesar para ver quanto que ficou. A gente sabe que o miolinho pesou 2 gramas. O miolinho pesou 2 gramas, então aqui agora vamos pesar a flor para ver quanto foi que eu gastei de multicolor, certo? Gramas. Ó, tá aqui para não esquecer. Miolo. Aí o F de flor. Vamos ver aqui, ligar a balancinha. Zerar, esperar zerar. Pronto. Aqui tá com um total de 6 gramas. 6 gramas, tirando o miolinho, que foram 2 gramas, gastamos aqui para fazer as pétalas da flor, simplesmente 4 gramas. Econômica, né? 4 gramas. Ela já está com 4 gramas, certo? Agora, vamos fazer as folhinhas. Eu não vou usar o multicolor, não. Eu vou fazer diferente, eu vou usar o verde. Só que vai ser um verde clarinho, porque eu não tenho um verde escuro, tá? É opção, é opção. E se é caso, numa urgência, a gente não tenha o material que a gente almeja, né, trabalhar para fazer a peça, então a gente se vira com o que pode. Eu vou colocar esse aqui, só que ele tá muito claro. Não, vou colocar ele não. Vou colocar ele não, ele tá muito claro, muito claro. Eu vou fazer com o verde mesmo, o verde folha. É melhor. Amarrei o fio aqui, né? Dei um nozinho aqui no outro fio que eu tinha cortado. Vou colocá-los para trás. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar a agulha por aqui, ó. Por esse ponto que a gente foi deixando no miolinho, né? Na carreira de base do miolinho. Esse ponto que a gente foi deixando entre um e o outro, que ia fazendo as pétalas, eu vou usar ele agora. Que eu vou fazer o quê, ó? Puxar o fio multicolor, que eu vou fazer a flor. Venho aqui, ó, puxei o fio e vou trabalhar um ponto baixo alongado, prendendo as duas partes. Por quê? Eu fiz teste. Quando eu fiz os testes, de imediato, eu saí fazendo as folhinhas, pegando essa parte aqui das pétalas. Porém, ela ficou meio que apagadinha, deu uma sumida nelas, nas pétalas, então eu não gostei. Desmanchei, vim fazendo uma carreirinha de base de correntinhas por trás das pétalas, para poder depois vir trabalhando com as folhas, tá certo? Então, foi assim que fiz, ó. De novo, prendi o fio aqui, onde eu já tinha cortado, quando terminei as pétalas, jogo para trás, passo a linha por
cima do dedinho, né, indicador. Agora, passo a agulha aqui por dentro dessas duas argolinhas, do ponto que ficou no meio dos pontos de base das pétalas. Puxo o fio de trás para frente e dou uma alongada e laço o fio que tá atrás, trago para frente e passo por dentro da argolinha, formando assim o meu ponto baixo alongado, tá? Aqui eu vou trabalhar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Feito isso, venho aqui, ó, 4 correntinhas, passo por trás da pétala, tá? A agulha passo por cima da pétala, venho aqui embaixo e dentro do fio do ponto alto, né? Aqui, ó, puxo o meu fio de trás para frente, alongo ele e temos aqui 2 correntinhas, né? Laço o fio e puxo por dentro das 2 correntinhas, fazendo assim o meu ponto baixo alongado, certo? Agora, 1, 2, 3 correntinhas. 3 não, 4. Venho aqui de novo, passo as correntinhas por trás da pétala, a agulha passo por cima da pétala, do encontro das 2 pétalas, tá? Vou passar a agulha aqui por cima, ó. Aqui, entre uma pétala e outra. Nesse aqui, entre uma pétala e outra, se você for para a carreira do miolinho, aqui, ó, quando você estica, você vê que tem um ponto alto sobrando. É nesse ponto alto aqui que você vai inserir a sua agulha, ir lá para trás, puxar o seu fio verde, né? E alongar. Quando alonga, ele vai ficar rente com a argolinha que tá na agulha. Você vai laçar o fio, puxa de trás para frente e passa por dentro das 2 argolinhas. E assim, você vai fechar com uma correntinha. Então, tá vendo? Agora, aqui no caso já vai ter 2 correntinhas, né? Aqui fechou e aqui vai sendo feita a seguinte. Aí tem 2, 3, 4 correntinhas. Vai fazer o mesmo processo. Aqui, ó, as correntinhas por trás da pétala, passa entre a agulha, entre uma pétala e outra, vai no miolinho e faz o ponto baixo alongado. Fechou? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Tudo de novo. Vamos lá. Se tiver dúvida, vocês vão voltando o vídeo e aí vocês vão entendendo. Fechou, tá? E assim vai ficando, ó, tá? 1, 2, 3, 4. Puxou, alongou, fechou. Pronto. De novo. 1, 2, 3, 4. Foi. Opa, deu uma escapulida aqui. Puxou, fechou, tá? Olha só como ela está ficando. Agora, de novo. Já estou aqui faltando fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas não, 2 alcinhas, tá? 2 alcinhas por trás das pétalas. Faltam 2 pétalas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Passo por trás da pétala, a alcinha, trago a agulha entre uma pétala e outra, vou no miolo, vejo o ponto alto que está sobrando, insiro a agulha, puxo o fio de trás para frente e alongo o ponto. Alonguei o ponto, laço o fio e passo por dentro das 2 argolinhas, fazendo assim o meu ponto baixo alongado, tá? De novo, 1, 2, 3, 4. Vim aqui,
onde eu comecei, passo a correntinha, a argolinha por trás da pétala, venho aqui bem no início, bem no comecinho e insiro a agulha puxando o fio de trás para frente e aí faço um ponto baixíssimo, prendendo assim minha alcinha. E assim, deixa eu escrever aqui. E assim fica a flor, tá? Agora, essa foi a primeira carreira que a gente fez para fazer as alcinhas, ó. Que é dentro dessas alcinhas que vamos trabalhar a carreira de folhas, né? Que vai ser as folhinhas. Vai ser a carreira verde. Vamos lá. Aqui, ó. Finalizei o ponto aqui, né? No ponto baixo. Eu não vou começar daqui. Eu vou trazer o meu ponto. Deixa eu ver, viu? Vou trazer o meu ponto. Opa! Vou trazer o meu ponto para dentro da argola. Aqui, ó. Trazendo o ponto para dentro da argola, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou trabalhar mais 2 correntinhas, que já vai valer por um ponto alto, tá? Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2. Aqui, ficamos com 3 pontos altos. 3 pontos altos. Vou separar por 2 correntinhas e vou trabalhar dentro da mesma argola mais 3 pontos altos. Aqui, formando aqui um leque. 1, 2, 3. E assim ficou o meu leque, tá certo? Leque. Uma correntinha de separação, venho dentro da próxima argola, aqui, ó, e vou trabalhar 3 pontos altos aqui. Opa, puxou a sobra. 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Na próxima argola, vou trabalhar o meu leque de novo. Um ponto alto. 2, 3. 2 correntinhas de separação. E, opa, mais 3 pontos altos. 2, 3, tá? Uma correntinha de separação. Na próxima alcinha, 3 pontos altos. Formando assim um bloquinho. 3. De novo. Próxima alcinha, um leque. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. E dentro, de novo, da mesma alcinha, mais 3 pontos altos. 2, opa, 3. Olha, assim está ficando. De novo. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. Vou finalizar aqui os outros pontos e no último ponto eu volto. Pronto, voltando aqui com vocês, trabalhei por toda a volta, leque, correntinha de separação, bloquinho, correntinha de separação, leque. Assim, eu segui na sequência, né? Fazendo os 4 leques nas 4 quinas, entre um leque e outro, fazendo o bloquinho. E agora, eu vou fechar, tá? Fiz uma correntinha, venho aqui, de baixo para cima, contando 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo, e aí, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, até chegar
na quininha do leque, no centro do leque, tá bom? Aqui, ó, ponto baixo, de novo, ponto baixo. Cheguei aqui, ó, dentro do leque, fez com um ponto baixíssimo. E aí, só alongar o fio e cortar. Assim ficou o meu square, tá? Aqui eu dou uma ajeitadinha aqui na quininha, né? Porque essas pétalas, elas ficam de quina. E aí, ficou o meu ponto... O meu ponto não. E aí, ficou as minhas pétalas, tá? Olha só, da minha florzinha. Eu gostei do resultado, tá? Achei muito bonita. Olha. Vamos pesar para ver quanto que ficou. Aqui, ó. O square. E ela fica bem rendezinha, bem ajustadinha, ó. Você pode levantar mais as pétalas, tá vendo? Ou baixá-las. Vamos pesar. Zerou. Aqui. Essa flor, ela ficou... Deixa eu ver. Mas deixa eu tirar primeiro os fios, né? Dar o acabamento aqui, o arremate. Porque os fios, claro, as sobrinhas contam, né? Então, vou arrematar e já volto. Bom, fio de trás arrematado, né? Arrematei os fiozinhos, deixei só essa pontinha aqui, que é o que vai ser pra emendar com o próximo fio, né? Pra seguir a base. E assim ficou a florzinha. Agora, olha só atrás, vamos pesar. A florzinha ficou com 10 gramas. Para você ter uma ideia, que qualquer fiozinho conta. Quando eu finalizei a flor, antes de eu cortar as sobrinhas, né? De eu fazer o arremate, cortar as sobrinhas, pesei a flor e ela ficou com 11 gramas. Tirei os fiozinhos das sobrinhas do arremate, fui pesar agora e ela ficou com 10 gramas. Então, a flor ficou muito econômica, né? A flor ficou econômica. Nesse caso, aqui de multicolor, gastamos exatamente 8 gramas só de multicolor. Só de multicolor gastamos 8 gramas, certo? Com o miolinho foi cordão, foi barbante normal, né? Cordão normal. Foram 2 gramas. Então, é uma flor econômica, né? Uma flor econômica e bonita. Olha só a outra que eu fiz só com o multicolo. Só com o multicolo, tá vendo? Essa daqui ficou com 10 gramas também. 10 gramas também. E aí, você decide com qual material você quer fazer a florzinha, né? Se quer fazer toda no multicolo, se quer fazer parte no multicolo, parte no cordão normal, né? Eu sei que elas ficaram lindas. E aí, o que é que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, né? Se vocês fariam toda no multicolor ou intercalava entre o multicolor e o outro cordão, outro fio, né? Sem ser o multicolor. Eu acho que as duas opções ficam bonitas. Bom, muito obrigada pelo tempo cedido de vocês. Sou iniciante agora no canal, né? Tô começando, comecei há pouco tempo. E agradeço o tempo de vocês cedido, ter parado para assistir meu vídeo. Então, de preferência, assim, quando começar a assistir o vídeo, né? Já deixa o like, porque às vezes a gente esquece mesmo, eu falo por experiência própria. Deixa o like, deixa um comentário aí e compartilhe o vídeo. E se for do agrado de vocês, quiser se inscrever, eu agradeço. Um dia abençoado para todos, tá? E uma ótima semana.